Lendas e episódio 85, o julgamento de Salomão. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre o tema O Julgamento de Salomão, uma história bíblica que nos ensina sobre a sabedoria e a justiça de Deus. Essa história é muito interessante e tem muitas lições para nós, que vivemos em um mundo cheio de conflitos, mentiras e injustiças. Veremos como Salomão, o rei mais sábio que já existiu, resolveu um caso difícil e impressionou todo o seu povo com a sua inteligência e discernimento. Veremos também como essa história se relaciona com a nossa vida hoje e como podemos aplicar os princípios da sabedoria de Deus em nossas decisões. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. O julgamento de Salomão é um episódio narrado no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Nessa história, vemos que duas mulheres que viviam na mesma casa tiveram filhos na mesma época. Uma delas, porém, matou acidentalmente o seu filho enquanto dormia e trocou o bebê morto pelo filho vivo da outra mulher. Quando a mãe verdadeira acordou e viu que o filho que estava em seus braços não era o seu, ela reclamou com a outra mulher, mas esta negou a troca e afirmou que o filho vivo era seu. As duas mulheres levaram o caso ao rei Salomão, que era conhecido por sua grande sabedoria. Salomão ouviu as duas versões da história e pediu que lhe trouxessem uma espada. Ele então ordenou que cortassem o bebê vivo ao meio e dessem uma metade para cada mulher. A mãe verdadeira, comovida pelo amor ao seu filho, implorou ao rei que não fizesse isso e que desse o bebê inteiro à outra mulher. A mãe falsa, por outro lado, concordou com a decisão do rei e disse preferir ver o bebê morto do que entregá-lo à rival. Salomão percebeu pela reação das mulheres qual delas era a mãe verdadeira e entregou o bebê vivo a ela. Ele também repreendeu a mulher mentirosa e mandou que ela fosse punida. Todo o povo de Israel ficou admirado com a sabedoria do rei e reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus para julgar as causas do seu povo. O que podemos aprender com essa história? Em primeiro lugar, vemos que a sabedoria de Salomão vinha de Deus. Ele havia pedido a Deus que lhe desse um coração entendido para governar o seu povo com justiça e retidão. Deus atendeu ao seu pedido e lhe deu não só sabedoria, mas também riqueza, honra e paz. Salomão foi o rei mais sábio e próspero de Israel. Ele construiu o templo de Deus em Jerusalém, ampliou as fronteiras do seu reino, fez alianças com outros povos, escreveu provérbios e cânticos, estudou as plantas e os animais e recebeu visitas de muitos reis e rainhas que queriam ouvir a sua sabedoria. A Bíblia diz que deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. 1 Reis 4, 29. Em segundo lugar, vemos que a sabedoria de Salomão se manifestava na sua capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o justo e o injusto. Ele usou um método engenhoso para revelar qual das mulheres era a mãe verdadeira. Ele apelou para o amor materno, a qual é mais forte do que qualquer outro sentimento. A mãe verdadeira preferiu abrir mão do seu filho do que vê-lo morto. A mãe falsa preferiu ver o filho morto do que entregá-lo a outra mulher. Salomão soube identificar quem tinha o coração puro e quem tinha o coração mau. Ele também soube aplicar a lei de Deus, que diz: não matarás, Êxodo 20, 13, e não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, Êxodo 20, 16. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio de águas nas mãos do Senhor, que o inclina todo seu querer. Provérbios 21, 1. Em terceiro lugar,
vemos que a sabedoria de Salomão servia para edificar o seu povo e glorificar a Deus. Ele não usou a sua sabedoria para se exaltar ou se aproveitar dos outros, mas para fazer justiça e promover a paz. Ele não julgou pela aparência ou pelo ouvir dizer, mas pelo fruto do Espírito. Ele não se deixou levar pela emoção ou pela pressão, mas pelo temor do Senhor. Ele foi um exemplo de líder sábio e justo, que refletia o caráter de Deus em suas decisões. Ele também inspirou o seu povo a seguir os caminhos de Deus e a honrar o seu nome. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9, 10. Essa história nos desafia a buscar também a sabedoria de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, 5. Se quisermos ser sábios, precisamos reconhecer que Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor e o nosso Juiz. Precisamos obedecer aos seus mandamentos, seguir o seu ensinos e imitar o seu Filho Jesus Cristo. Precisamos pedir a Deus que nos dê um coração entendido, que nos ensine a fazer a sua vontade e que nos guie pelo seu Espírito Santo. Mas como podemos aplicar essa sabedoria em nossas decisões? Como podemos resolver os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia? Como podemos discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal? Como podemos agir com justiça e amor? Veremos alguns princípios práticos que podemos aprender com essa história. O primeiro princípio é: busque sempre a verdade. Salomão não se contentou em ouvir apenas uma versão da história. Ele quis ouvir as duas partes envolvidas e verificar os fatos. Ele não se deixou enganar pela aparência ou pela emoção. Ele usou um teste para descobrir quem estava mentindo e quem estava dizendo a verdade. Nós também devemos buscar sempre a verdade em nossas decisões. Não devemos nos basear em boatos, fofocas ou opiniões alheias. Devemos verificar as fontes, os dados e as evidências. Devemos confrontar as mentiras com a palavra de Deus, a qual é a verdade. O segundo princípio é: considere sempre as consequências. Salomão não decidiu precipitada ou impulsiva. Ele pensou nas consequências que a sua decisão teria para as mulheres envolvidas e para o bebê em questão. Ele usou uma estratégia para provocar uma reação nas mulheres e revelar a sua intenções. Ele sabia que a mãe verdadeira iria se sacrificar pelo seu filho, enquanto a mãe falsa revelaria sua verdadeira natureza egoísta. Da mesma forma, devemos considerar sempre as consequências de nossas decisões antes de agir. Devemos avaliar como nossas escolhas afetarão não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor e as gerações futuras. Devemos ponderar sobre os resultados de nossas ações e escolher aquelas que promovam o bem-estar e a justiça para todos os envolvidos. O terceiro princípio é: ouça sempre a voz da consciência. Salomão demonstrou sensibilidade para perceber a verdade além das palavras ditas. Ele observou as reações das mulheres e deixou que suas consciências guiassem suas ações. Da mesma forma, devemos aprender a ouvir a voz da consciência em nossas vidas. Devemos cultivar a sensibilidade para discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Devemos estar atentos às advertências internas que nos alertam quando estamos prestes a agir de forma contrária aos princípios morais e éticos. Ao seguir a voz da consciência, podemos evitar muitos conflitos e arrependimentos. O quarto princípio é: pratique sempre a empatia. Salomão demonstrou empatia ao considerar os sentimentos das mulheres envolvidas no caso do bebê. Ele compreendeu a dor da mãe verdadeira e reconheceu seu amor genuíno pelo filho. Da mesma forma, devemos praticar sempre a empatia em nossas relações com os outros. Devemos colocar-nos no lugar do próximo, tentando compreender seus sentimentos, necessidades e perspectivas. Devemos agir com compaixão e solidariedade, buscando promover o bem-estar e a justiça para todos, assim como Salomão fez ao entregar o bebê à mãe verdadeira. O quinto princípio é: confie sempre em Deus. Salomão reconheceu que sua sabedoria e discernimento vinham de Deus. Ele confiou no Senhor para guiá-lo na resolução do caso do bebê e em todas as suas decisões como rei.
Da mesma forma, devemos confiar sempre em Deus em nossas vidas, devemos buscar sua orientação e sabedoria em nossas escolhas, confiando que Ele nos guiará pelo caminho da justiça e da retidão. Ao depositar nossa confiança em Deus, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, assim como Salomão enfrentou o julgamento do bebê. Em resumo, a história do julgamento de Salomão nos ensina importantes lições sobre sabedoria, justiça e confiança em Deus. Podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias para tomar decisões sábias, promover a paz e a justiça em nossas relações e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Que possamos buscar sempre a sabedoria de Deus em nossas vidas e seguir os exemplos de líderes justos como Salomão. Que possamos agir com discernimento, empatia e confiança em Deus, tornando-nos instrumentos de sua paz e amor neste mundo cheio de desafios e conflitos. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.